Olá, você que está vendo esse vídeo. Hoje iremos falar sobre as revoluções, especificamente das revoluções mexicana, cubana e sandista. A proposta dessa atividade é da disciplina de História da América Contemporânea, que tem como professora a professora Cristina Cunha de Araújo. Espero que vocês gostem. Foi feito com muito carinho para vocês. Espero que vocês consigam compreender a mensagem que a gente tem para passar para vocês. De início, falaremos sobre a Revolução Mexicana. A Revolução Mexicana foi uma insurreição armada ocorrida no México de caráter liberal e popular, formada por dissidentes do governo, camponeses e indígenas. Também reuniu lideranças socialistas, liberais e anarquistas pela luta da reforma agrária e nacionalização das multimarcas norte-americanas e por reformas eleitorais. Entre 1876 e 1911, o presidente Porfírio Dias manteve uma ditadura militar no México, graças ao clientelismo e uma série de fraudes eleitorais. A última delas foi realizada em 1910, quando Dias se reelegeu pela derradeira vez e causou uma desordem entre as elites políticas nacionais. Por outro lado, as mazelas populares foram agravadas pela crise econômica de 1907. Igualmente, a Lei dos Baldios, de 1893 e 1902, favoreceu a concentração de terras, pois tornou possível tomar propriedades indígenas e repassá-las aos latifundiários e investidores. Assim, em 1910, Francisco Inácio Madero González, presidenciável derrotado nas eleições fraudadas, se subleva contra o governo. Para ganhar apoio popular, Madero promete realizar a reforma agrária, com o apoio dos exércitos revolucionários de Emiliano Zapata e Pancho Villa. Madero é eleito presidente em outubro de 1911. Contudo, como não cumpre a promessa de refazer a reforma agrária, Zapata rompe com ele e, posteriormente, Zapata volta ao sul e dá início ao plano de Ayala para dividir um terço das terras entre os camponeses. Sem outra saída, a não ser continuar a revolução, Emiliano Zapata e Pancho Villa iniciam uma nova ofensiva contra o governo de Madero. Da mesma maneira, os conservadores liderados pelo general Victoriano Huerta estão contra o presidente. Huerta aplica um golpe de Estado em 1913, subindo ao poder após assassinar o então presidente Francisco Madero e seu vice. No entanto, Huerta também sofreu com levantes armados contra o seu governo. O governador do norte, Garanza, juntou-se a Emiliano Zapata do sul para derrotá-lo. Igualmente, contaram com o apoio dos fuzileiros navais dos Estados Unidos, que tomaram o porto de Veracruz. Huerta é derrotado e deposto em junho de 1914, quando Pancho Villa e Zapata tomaram o palácio do governo e elegeram Carranza como novo presidente. E em 1917 é promulgada a nova Constituição, que está vigente até hoje no México. Por fim, Zapata é assassinado numa emboscada em 1919 e Pancho Villa é morto em 1923. Com as mortes dos líderes populares da Revolução, esta se enfraquece e o poder retorna às mãos da burguesia mexicana. Causas da Revolução Mexicana. As principais causas da Revolução Mexicana estão ligadas à exploração capitalista e às injustiças sociais que dela decorreram. Com efeito, a aristocracia rural detinha o controle da produção agrícola, que era 3% da população. Por sua parte, a capital estrangeiro explorava as minas e o porto de extração de petróleo. Também destacamos outro ponto que pode ser a causa da Revolução. A situação foi agravada com Porfírio Dias, pois seu governo intensificou a exploração sobre a população menos favorecida. Do mesmo modo, abriu o país para capital estrangeiro, provocando um descontentamento da parte das elites nacionalistas que o apoiavam. Vamos falar das consequências da Revolução Mexicana. Uma das principais consequências da Revolução Mexicana foi a promulgação da Constituição de 1917, onde está previsto o direito de expropriação de terras pelo Estado para fins de reforma agrária, o reconhecimento do direito indígena sobre as terras ancestrais, a criação do salário mínimo e da jornada de trabalho de 8 horas diárias,
a separação definitiva entre Estado e Igreja. Outra consequência indireta nesse movimento foi o enfraquecimento do caudilismo no México. Apesar de toda a conquista, muitos camponeses perderam suas terras após a Revolução. Sem condições de concorrer com a produção feita nos latifúndios, vários tiveram que vendê-las para grandes proprietários. Vamos agora falar sobre um dos principais figuras desse conflito, que é Emiliano Zapata. Emiliano Zapata Salazar nasceu no vilarejo de São Miguel e foi o principal líder do Exército Libertador do Sul, com mais de 30 mil soldados e considerado o grande herói da Revolução. Zapata foi uma figura mais radical do movimento revolucionário, pelo desejo de fazer a reforma agrária e a falta de ambição pelo poder. Prova disso é que não quis ser presidente em 1914, mesmo quando teve esta oportunidade. As ideias de Zapata sobreviveram e inspiraram o zapatismo e a criação do Exército Zapatista da Libertação Nacional, que luta pela reforma do sistema político mexicano. Agora vamos para algumas curiosidades sobre a Revolução Mexicana. A Revolução Mexicana ela foi um dos principais temas do movimento artístico chamado muralismo mexicano. E a partir da década de 30, as elites políticas cristalizaram os ideais revolucionários no Partido Revolucionário Institucional. E até hoje, Emiliano Zapata é um dos mexicanos mais conhecidos dentro e fora do país. Agora vamos falar com o Felipe, que ele vai conversar um pouco com a gente também. Ele dá continuidade no trabalho com a Revolução Cubana, mas primeiramente precisamos entender como ocorreu a independência de Cuba e lembrar que Cuba foi a última colônia espanhola a se tornar independente. E a sua independência foi fruto de um conflito forjado dos Estados Unidos contra a colônia espanhola, que acusava a colônia espanhola de ter afundado um de seus navios com minas aquáticas, o que deu início em 1898 a uma guerra conhecida como Guerra Hispano-Americana. E com poder bélico superior que os Estados Unidos já apresentava naquela época, ele conseguiu vencer essa guerra e promover a independência de Cuba. E com as intervenções militares que os Estados Unidos também fez nessa época, ele conseguiu uma aprovação de um documento esse que também se tornou presente na Constituição de Cuba em 1903, conhecido como Emenda Platt, que dava o direito aos Estados Unidos de intervir militarmente sobre Cuba, caso seus interesses políticos e econômicos se demonstrassem ameaçados no país. Nesse cenário, os revolucionários já vão se demonstrar presentes e eles vão se apresentar com um cunho nacionalista. Mas o governo só vai realmente se demonstrar uma preocupação em 10 de janeiro de 1952, quando o então presidente Fulgêncio Batista vai temer um golpe e vai implementar uma ditadura. Como resposta, no ano seguinte, em 1953, em 26 de julho, para ser mais específico, Fidel Castro e seus homens vão tentar um assalto ao quartel de Moncada, onde eles vão buscar armamentos para se voltar contra a ditadura de Fulgêncio Batista. Só que não sai como esperado, acaba que muitos nacionalistas acabam mortos, presos e até mesmo torturados. Fidel Castro no dia seguinte é preso, julgado e exilado para o México. E vai ser ele mesmo que vai fazer a sua defesa, porque ele é formado em Direito e o seu primeiro pronunciamento também vai ficar conhecido como seu primeiro discurso e vai ficar conhecido com a história Me Absolverá. E com isso ele é mandado para o México exilhado. E vai ser no México onde ele vai arquitetar um movimento chamado 26 de julho, com a alusão ao dia 26 de julho de 1953, com os ocorridos deste dia. E ele vai regressar com a ajuda de seu irmão Che Guevara a Cuba para a tomada do poder cubano.
Em 1959, Fidel Castro, seu irmão e seus homens se direcionam à Sierra Maestra, onde vai acontecer boa parte do confronto contra o exército de Fulgêncio Batista, onde em 1º de janeiro de 1959 já vai sendo tomada Havana, e com isso o presidente foge, e a partir desse ponto já pode ser consagrada a Revolução Cubana. E com isso, em 1961, Fidel Castro já faz as suas primeiras reformas em seu governo, como a nacionalização da economia, alfabetização de toda a ilha, reforma agrária e nacionalização dos bancos. Com isso, os Estados Unidos começam, através do seu serviço secreto, buscar maneiras de sabotar o governo de Fidel Castro. Pois é, Felipe. Agora a gente vai falar sobre a Revolução Sandista, que aconteceu na Nicarágua. No início do século XIX, passado o processo de independência mexicana, as regiões pertencentes à América Central experimentaram diversas transformações políticas em favor da formação de várias nações independentes. Na maioria dos casos, as elites locais obtinham apoio estadunidense e britânico na formação das nações frágeis e incapazes de fazer frente aos interesses das potências capitalistas. Foi nesse contexto que notamos o surgimento da Nicarágua. Por volta da década de 1920, o camponês Augusto César Sadino iniciou uma formação de um grupo revolucionário determinado a dar fim à intervenção imperialista em seu país. Entre os pontos, Sadino defendia a realização de um projeto de distribuição de terras e saída dos militares americanos que ocupavam o território nicaragüense. Desta maneira, os partidários de Sadino participaram de movimentos de guerrilha que atuaram no país em 1926 a 1933. Após conseguir a saída das tropas estadunidenses do país, Sadino aceitou assinar um acordo onde concordava a depor das armas mediante a preservação da soberania do seu país. A opção pela pacificação política permitiu que os militares liderados por Anastácio Somoza Garcia empreendessem o assassinato do líder revolucionário e instalassem um governo ditatorial alinhado aos interesses norte-americanos. Entre a década de 1930 e 1970, a família Somoza controlou os ditames da vida política nicaragüense. Contudo, em 1961, um novo movimento guerrilheiro foi formado com o objetivo de acabar com a ingerência estrangeira e a opressão ditatorial. A partir da reunião dos líderes como Tomás Borges, Carlos Fonseca e Carlos Monyorga, fundou-se a Frente Sandista de Libertação Nacional, a FSLN. Seus partidários passaram a formar sindicatos e abrir escolas de alfabetização e organizar focos em favor do seu projeto de natureza socialista. No início da década de 1908, uma guerra civil tomou conta do país após a morte de Pedro Joaquim, que participava ativamente contra a ditadura da família Somoza. Por meio de batalhas contra as forças governistas, a FSLN conseguiu dominar o Palácio Nacional da Monágua, na capital do país, chegando ao poder por meio da formação da Direção Nacional da Frente Sandista de Libertação Nacional. O novo governo, representado por Daniel Ortega, prometeu dar fim às mazelas do país. No plano político interno, os sandinistas promoveram uma aproximação com as nações do bloco socialista. Além disso, prometiam um amplo processo de desapropriação, onde o Estado controlaria as terras e as demais forças produtivas do país. O projeto radical oferecido pelos sandinistas acabou não só incomodando os interesses do bloco capitalista, bem como as porções heterogêneas da população nicaragüense. Desta maneira, a partir de 1981, formou-se uma contra-revolucionária no país. Os oponentes do governo sandista, popularmente conhecido como contras, tiveram apoio financeiro dos Estados Unidos e de membros da alta cúpula católica do país. Durante toda a década de 1980, o governo sandista enfrentou uma grave crise econômica que ampliou as forças oposicionistas e colocou a Nicarágua à beira do caos. Somente após uma
sequência de governos de tendência neoliberal e conservadoras, os sandinistas se fortaleceram politicamente com a permanência dos problemas que afligiram a população, e em 2007, Daniel Ortega voltou à presidência com um discurso político moderado e com apoio declarado dos norte-americanos. Hoje, o histórico líder da Revolução de 1979 tem de enfrentar o atraso tecnológico, a inflação, o desemprego e a dívida externa que corrói a Nicarágua. Agradecemos você por assistir esse vídeo, espero que tenha gostado. Muito obrigado e até a próxima.